Olá, meus queridos amigos, bem-vindo a mais um Entre Amigos, lugar onde a gente aprende junto sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu, e a gente está dando continuidade ao nosso estudo, Aliança com Abraão. E hoje a gente vai responder algumas perguntas, dando continuidade nessa aliança. Quais a promessa da aliança o Senhor fez a Israel e quais condições vieram com essas promessas? Então a gente tem que lembrar, Pitu, que Israel era o nome que foi dado ao neto de Abraão, né? Que o nome dele era Jacó. Ele foi nomeado como Israel por Deus naquele episódio que ele lutou com Deus e falou: Deus, eu só vou te soltar se você me abençoar. E Deus mudou o nome dele para Israel, né? A promessa em si é a mesma promessa que Deus fez para Abraão, que é a mesma promessa que Deus fez para Noé e para Adão, que é o quê? Que eu vou abençoar você com a minha presença. Você vai ter muitos filhos e você vai ter uma terra que é sua, que é a terra de Canaã, né? Então Israel é aquele povo que está no Egito recebendo essa promessa logo depois que eles saem do domínio do Egito no Êxodo, né? Então são essas as promessas, essas três: a bênção de Deus, os descendentes e a terra de Canaã que eles herdariam. E o que é legal, João, porque estudando essa lição aqui, eles colocam, né? Por que foi o povo de Israel o escolhido? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não sei se você já tinha parado para pensar, né? Por que escolheu o povo de Israel? Por que esse é o povo escolhido? E na lição fala que não teve uma razão. Porque se você olha o povo de Israel, o que eles tinham de especial? Não tinham nada de especial. São seres humanos igual qualquer um, mas foi um ato de Deus, uma expressão da sua graça. Então foi por amor ao povo, ele escolheu o povo de Israel. Então, essa foi a promessa. Só que sendo um povo escolhido, não queria dizer que, pronto, sou escolhido, então agora, que nem uma herança, né? Se a família tem dinheiro, o filho é o herdeiro, ele não precisa fazer nada, só precisa relaxar, né? Ser herdeiro, né, do pai, que vai receber a herança. Esse povo não, ele foi escolhido. E, sendo parte do povo de Israel, ele tinha que ser uma luz, tinha que ser um testemunho de todos os outros povos ao redor deles. E essa era a parte. E além de ter os serviços sacerdotais, como a gente já sabe e tudo mais, isso era parte do povo de Israel e eles tinham essa missão. Só que a gente sabe, o povo de Israel, né, altos e baixos, como se você tem acompanhado, a gente estudou o livro de Isaías no outro trimestre, o povo de Israel tem mais baixos do que altos, né, João? Uhum. E eu acho que é interessante, você falou do santuário, né, que é o que é instituído com Moisés e Arão, né? Esse santuário é para demonstrar o quê? Que Deus está resolvendo o problema do pecado com o Messias que seria Jesus, viria séculos depois, né? Muitos séculos depois, e na verdade isso aponta para quê? Aponta para o sacrifício que Deus teve que fazer com Adão, quando Deus revestiu Adão e Eva com peles de cordeiro, não é? Foi o mesmo sacrifício, inclusive, que Caim e Abel tiveram aquele problema, que Caim matou Abel, porque Caim não quis fazer o sacrifício e trazer o animal, ele trouxe os melhores frutos dele, que também eram uma oferta de agradecimento, mas não era apropriada. Por quê? Porque não apontava para a queda de Adão e Eva e o fato de que Deus ia mandar o Messias, né? E lá o que você está falando fecha bem com Moisés, sendo o povo escolhido, eles iam começar a fazer esse santuário, fazer esses sacrifícios para apontar para Jesus, né? Isso, e a outra promessa é a da terra, que foi prometida já desde Abraão, que teria uma terra, e prometida também para Isaac e para Jacó. Só que interessante é que para Abraão, Deus falou, vai demorar 400 anos antes de você chegar nessa terra. E a gente sabe, o povo sofreu, foi para o Egito, veio Moisés, tirou o povo de Israel lá do Egito para confirmar essa promessa. E Deus fez a sua parte. E em Deuteronômio 28, parte dessa aliança, ele explica certinho, se o povo seguir, né, o acordo da aliança, essas são as promessas, essas são as bênçãos. E lembrem-se, uma aliança não é algo que Deus fala, vou te dar e pronto, e a gente não precisa fazer nada. Noé teve que fazer a sua parte, construir a arca e entrar dentro da arca. Nessa parte aqui, agora com essa aliança, né, com Abraão, o povo de Israel tinha que seguir. Por isso que a segunda metade de Deuteronômio 28 vem como consequências
que se o povo não seguir os mandamentos, não for fiel, e viriam as consequências. E é justamente o que aconteceu. Por isso que, mesmo quando chegaram na terra de Canaã, só um pedaço do período deles que eles tiveram a totalidade da terra no reinado de Davi e Salomão. No restante, eles sempre estavam sendo atacados por outros povos ou levados, né, para o exílio, levados cativeiros, e essa era uma consequência, não porque o povo estava pecando, mas primeiro eles se distanciaram de Deus, quebrou a conexão com Deus, e aí a consequência vem o pecado. E você vê, Pitor, eu acho que Deus não criou, na minha concepção, não criou essas alianças para arbitrariamente, para obrigar o ser humano, o povo de Israel a obedecer, né? Deus queria mostrar ao mundo como que o ser humano é muito mais feliz e mais produtivo e mais bem sucedido na vida quando ele segue a Deus, né? Tem uma citação da Ellen White aqui na lição que diz bem isso aí que a gente está falando. Olha aqui, ó. Deus planejava dar ao mundo um conhecimento da sua vontade por meio de Israel. Suas promessas e ameaças são suas instruções e reprovações, as maravilhosas manifestações de seu poder entre eles, em bênçãos pela obediência e em juízos pela transgressão e apostasia. Tudo se destinava à educação e ao desenvolvimento dos princípios religiosos entre o povo de Deus até os fins dos tempos. Então, era para Deus demonstrar para o mundo como é que um povo pode ser mais feliz, mais bem-sucedido, mais harmonioso, se eles trabalharem e tomarem as decisões com Deus, né? E é o que você está falando, teve altos e baixos, muitos poucos momentos que eles realmente viveram, né, essa promessa, né? Isso, e também durante as partes baixas, vamos dizer, do povo de Israel, sempre teve alguns remanescentes que mantiveram aquela chama acesa. Independente do povo ter se apostatado, ter adorado outros ídolos, outros deuses, Deus manteve um grupo fiel. E esse grupo fiel manteve essa chama e que manteve, né, a promessa para cumprir, que Deus nunca abandonou o seu povo. Independente se eles não quisessem saber de Deus, Deus não abandonou. E essa parte que para nós aqui que é interessante, porque quando Jesus veio na Terra e morreu na cruz, ele cumpriu essa aliança. E lembre-se que a gente estudou 1 ou 2 semanas atrás, que com isso, né, com a sua morte e nos resgatou, a gente pode fazer parte então da descendência de Abraão. Com o batismo, a gente agora pode participar disso, participa da aliança sendo descendentes deles. E é essa a aliança, né, que seria, então, o Israel espiritual, que teve o Israel, né, humano, e a gente faz parte dessa, agora, a nossa geração, porque se cumpriu, e a gente acreditando com o batismo e acreditando em Deus e na segunda vinda, a gente agora faz parte da família de Abraão, descendentes dele. Sim. A gente está esperando, né? Esse batismo que você falou, eu queria só clarificar uma coisa, porque tem o batismo por imersão, né, que acreditamos que simboliza a morte para o eu, né, e a vida para Deus, mas também tem o batismo do Espírito Santo, né, que é o batismo que ocorre todo dia, né? E o que me chamou a atenção na lição, uma das perguntas, é que diz aqui, ó, uma das marcas de Israel era o Shekinah, que era a glória visível e esplendorosa de Deus. Se olhar lá em Êxodo, quando Deus falou para Moisés que ele ia criar, para Moisés criar um santuário, um tabernáculo, era para Deus habitar entre eles. Por que habitar entre eles? Porque Deus não podia habitar se não fosse através do santuário e dos rituais, porque Deus estava afastado do seu povo por causa dos pecados, né? Então, através desses rituais que foram feitos até a vinda de Jesus, era uma maneira de Deus se comunicar e se aproximar do povo. Mas como você disse, né, na vida do Messias, isso acabou. Por quê? Porque Deus habitou no seu meio. Jesus foi o Filho de Deus. E a cortina do templo se rasgou ao meio na crucificação, né? Então, aí, voltando a falar o que se diz do batismo, Vitor, o que acontece? Por que a aliança é cumprida em Jesus? Porque quando Jesus sobe para o céu e ascende, em João 14:16 ali, ele diz o quê? Eu vou, mas eu vou mandar um outro igual a mim, que é o advogado, que é o consolador, que é o Espírito Santo, que é para viver no coração de todo aquele que acredita. Esse Espírito Santo, o que é? Em última instância, é a plenitude da aliança, porque é o quê? É Deus entre nós e Deus em nós, né?
Então, quando a gente se batiza e quando a gente batiza cada dia no Espírito Santo, é como se a gente estivesse tomando o sangue de Jesus, que é o fato dele morrer por nós, né? E essa aliança é a gente aceitar a presença dele todo dia na nossa vida, e é o que é exatamente a promessa do Apocalipse, né? Quando Jesus voltar e fizer nova todas as coisas, não vai haver templo, não vai haver igreja, porque Deus vai estar no nosso meio, né? Então, assim, que Deus nos abençoe, Pitu, e nos faça, assim, sabe, estudar a Bíblia com o Espírito Santo, porque Deus diz, né? Quando Jesus diz na sua palavra, quando tem mais de 2 estudando a Bíblia, mais de 2 falando de Jesus, Jesus está ali com eles, né? E nós somos remanescentes, porque nós acreditamos, né, que essa palavra é verdadeira, né? Então, para encerrar, vamos orar? Querido Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pela oportunidade de estudar a sua palavra, de perceber quantas promessas verdadeiras que o Senhor tem prometido para nós, Senhor. Nos ajude a nos apoderar dessas promessas com fé, Senhor, com a certeza de que o Senhor cumpre o que o Senhor prometeu. Nos dá coragem para que a gente possa também fazer a nossa parte, que é aceitar essa salvação e praticar o seu evangelho a cada dia em tudo que a gente faz. Nos ajude a ter coragem para seguir e o seu Filho Jesus e esperar a volta dele, e para que estejamos preparados para quando ele voltar, encontrá-los com ele e viver com ele para sempre no céu. Abençoa cada um dos ouvintes que vai assistir esse estudo e que todos possam essa semana ter um encontro especial contigo, Senhor. Em nome de Jesus, amém.